Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Nelson de Ossa, volante que pertence ao Betis e interessa ao Vasco, não deve mais ser contratado. Aqui é a informação que vem da Espanha, dá conta de que o de Ossa pediu a suspensão das tratativas com o Cruz Maltino. Tudo porque ele entrou na mira de clubes da Inglaterra e ele entende que para o futuro da carreira dele vai ser mais interessante jogar a Premier League do que vir ao futebol brasileiro. Só é importante contar que nessa quarta-feira o Betis faz amistoso contra o Arsenal e representantes do atleta foram informados de que olheiros do Ipswich Town, do Leeds, do West Ham e do Wolverhampton estarão em loco para assistir ao jogador. O Wolverhampton, por exemplo, rebaixado para a segunda divisão, mas ainda assim para o de Ossa parece ser mais negócio atuar na Championship do que por um gigante do futebol brasileiro. A pergunta que eu deixo para você, na condição do de Ossa, você preferiria jogar a segunda divisão inglesa ou atuar num grande do futebol brasileiro? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só para completar sobre o Vasco, o Santiago Sousa segue treinando no Racing, enquanto aguarda as últimas questões burocráticas serem resolvidas com o Cruz Maltino. O Vasco precisa apresentar as garantias bancárias ao Racing para que o negócio seja sacramentado. Vasco que ainda busca um centroavante e também mais um defensor. Comenta quanto vai ser o jogo mais tarde, a nossa classificação para a fase quartas de final. Aliás, lembrando que em caso de empate, decisão nos pênaltis, né? Não tem nada de gol qualificado, o Vasco hoje é visitante, os ingressos do setor norte estão esgotados, a torcida do Vasco irá ao estádio sim, porque é uma tradição do torcedor vascaíno, não precisa ficar pedindo, o torcedor vascaíno vai, mesmo não tendo um grande time para torcer, né? Esse time não é um grande time, mas o torcedor sempre vai, sempre apoia, então pedir ao torcedor para apoiar é chover no molhado, né? É o entrar para dentro, é o sair para fora, é o subir para cima, descer para baixo, é quase que um pleonasmo, né? Isso é normal. Torcida do Vasco, estádio, isso aí é combinação que já existe, ó, há muitos e muitos e muitos anos, né? Então o torcedor do Vasco vai apoiar, 4 milhões de reais estão em jogo também nessa classificação, a vaga na fase quartas de final, que já começa no final desse mês, né? Quem for contratado já pode jogar na próxima etapa também, desde que seja regularizado. Então tudo isso tem ingredientes que melhoram ainda mais esse desejo pela classificação. Thiago Mendes está de volta, o capitão do Vasco da Gama, cumpriu suspensão no primeiro jogo, jogador importantíssimo, vai formar a trinca com Jair e Ramon Rick, ou melhor, Jair e Tietê, eu formaria com Ramon Rick, mas a tendência é o Tietê, né, fazer essa trinca com os dois ali no meio de campo. O time do Vasco não vai mudar, deve ser esse, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Jair, Tietê, Thiago Mendes, na frente, aí a única dúvida, né, David ou Nuno, Brenner e Andrés Gomes. Essa é a formação do Vasco da Gama para logo mais. E aí, que tal? Gostou? Não gostou? Faria que tipo de alteração para o jogo de hoje? Continuar hidratando, né? A voz tem que ficar 100% logo mais para mandar um casaca. Bom, vamos lá, torcedor, ao que interessa, porque é o assunto que vem dominando e predominando todas as conversas. A galera nos grupos de discussão, mensagem no privado. Antes, quero só agradecer aqui, ó, ao Vitor Roma. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, perdão. Lições da trajetória de redemocratização do Vasco. Obrigado pelo livro, Vitor, tá aqui. Então, vou ler, estava na Copa do Mundo, né? Chegou agora, belíssimo, encartado aqui, muito legal mesmo. Muito obrigado, ó. Paginação dele, caramba, contando a história dele toda no Vasco, enfim, a questão do trabalho que foi feito do Vitor Roma dentro da área do marketing. Muito obrigado, Vitor. Vou ler com o maior prazer. Roberto Dinamite aqui na contracapa também. Bom, vamos falar então sobre a negociação. Ontem eu estava conversando com uma pessoa ligada ao Vasco, ontem à noite, já bem tarde, um pouquinho antes de dormir, e fiquei pensando no que a gente veio trocando figurinhas e tal.
lendo as informações dos colegas, né? O Lucas Pedrosa muito bem informado, o Léo Lacerda também, enfim, todos buscando o caminho, a apuração. Por que o Santiago Sousa não fechou ainda, não desembarcou no Rio de Janeiro? E ontem muitos ficaram assustados, e eu recebi isso em grupos e até no meu privado no WhatsApp, porque o Santiago Sousa voltou a treinar, né? Então o que está acontecendo? Está melando a negociação? Esse é um problema que o torcedor enxerga, né? Então eu vou direto ao ponto para você poder entender. Na semana passada eu trouxe a informação de que o José Roberto Lamáquia banca as operações financeiras do Vasco como avalista. É um modelo que não existe no futebol brasileiro. Se não, vejamos. Marcos Lamáquia tem tudo para ser o investidor majoritário da SAF do Vasco, adquirindo 90% das ações da empresa, Vasco da Gama SAF. Correto? As negociações estão praticamente finalizadas, mas elas ainda dependem de alguns detalhes internos, né, de alguns procedimentos internos, para que efetivamente o Marcos Lamáquia e a Justiça declarem ele o investidor majoritário. Só que até lá, o clube não para, o futebol não para. E os investimentos precisam ser feitos. Sejam investimentos na forma de empréstimo, como o Vasco autorizou 40 milhões de reais, e ou na forma de aquisição de jogadores. Só que para você adquirir o jogador, você precisa dar garantias. E se você ainda não é um investidor, como que o clube que está vendendo vai acreditar que esse investidor, que ainda não assumiu, vai bancar a operação? É um pouco confuso, fica complexo. Imagina você, eu vou comprar o seu carro, eu não tenho dinheiro, eu sou o Vasco. Mas eu tenho um amigo que vai validar essa operação. Aí eu falo, ó, o meu amigo XYZ, vou chamar de José Roberto Lamáquia. Olha, meu amigo José Roberto Lamáquia garante a operação, porque se eu não pagar, ele vai pagar. Tá, mas a gente vai botar o quê? A pessoa física, a pessoa jurídica, como avalista? A negociação é clube para clube. Como é que faz isso? E aí, tendo em vista alguns problemas recentes que o Racing teve com o Internacional, no pagamento do Carboneiro, no Grêmio, em relação a ajustes financeiros pelo Nardoni, o Racing está escaldado, porque ele olha e fala assim, cara, o Vasco não foi vendido, ele será. Estou acompanhando, o Admar veio aqui e contou a mesma história, mas não está vendido. Então eu vou botar cláusulas nesse contrato que eu vou me resguardar. Da mesma forma que o Vasco está botando cláusulas com o Lamáquia Filho na aquisição da SAF, se resguardando, colocando prazos para execução de obras no CT, valores, não está deixando solto, o Racing não quer deixar solto o contrato. Ah, Fábio, então significa que o Sousa voltou a treinar, deu ruim, que ele não vem mais, que o Vasco não vai cumprir? Nada disso, torcedor. A informação que eu tenho é que o desfecho da negociação acontece entre hoje e sexta-feira, até porque o Vasco quer inscrevê-lo na fase seguinte da Sul-Americana, na fase oitavas de final, que o Vasco começa a disputar dia 13 contra o Olímpia e o prazo termina sexta-feira. Então, entre hoje e sexta-feira, tudo vai ser sacramentado. Todo e qualquer negócio pode ser desfeito se uma parte não cumpre o combinado. Pode acontecer. Vai acontecer, Azevedo, pelo que você apurou, com quem você conversou? Não acredito. Repito, entre hoje, quarta-feira e sexta-feira, tudo vai ser sacramentado e o Santiago Sousa vai desembarcar no Rio de Janeiro. Aliás, há uma expectativa de que hoje, sim, seja emitida a passagem para que o Santiago Sousa venha ao Brasil, assine o contrato até o final de 2029 e seja anunciado como novo jogador do Vasco da Gama. Você está preocupado, Azevedo? Não tô.
Posso ficar tranquilo que o Sousa vai ser jogador do Vasco? Sim, a não ser que aconteça uma verdadeira catástrofe financeira, o que seria uma vergonha para todo mundo sair do Vasco, inclusive para o Lamáquia desistir da negociação. E pelo que conversei, não é o que vai acontecer. E o modelo que o Vasco está adotando de negociação e o avalista sendo ponta firme, estando junto, mesmo não estando dentro da operação legalmente, é um modelo que não existe, gente. Em que clube brasileiro você viu isso acontecer? Todo e qualquer investidor chegou junto com o dinheiro porque já era investidor. O que vai ser investidor já está chegando junto? Olha o DIP que está sendo feito de 40 milhões, torcedor. Vai desenrolar, torcedor. E esse início, ele é um pouco assim, parece que demora um pouquinho mais. Quando estiver na cadeira, aí a coisa caminha mais facilmente. Forte abraço, excelente quarta-feira e mais tarde estamos juntos. Claro, gritando casaca para cima deles com a classificação na Copa do Brasil. Tchau, tchau.